Ao longo da semana, teve um influencer são paulino que atacou o Barolo. Quis bater de frente com o Barolo no Instagram. Tanto que o vídeo viralizou, aí o Baby, ele repostou o vídeo desse influencer são paulino, né, nos stories do Instagram, dando uma alfinetada no Barolo. Primeiro, se o Baby tá de um lado, irmão, eu já tô de outro. Se o Baby tá criticando o Barolo de uma forma indireta, é porque o Barolo tá certo. Então assim, a gente vê, né, influencer são paulino querendo atacar, retrucar o Barolo, porque o Barolo não disse amém após uma vitória nojenta contra o Mirassol, uma vitória asquerosa, cara. Aí, influencer são paulino quer dar uma de ser mais São Paulino do que o Barolo, porque o influencer São Paulino tá comemorando a vitória nojenta contra o Mirassol e o Barolo mandou o papo. Ele falou a real. O Barolo não diz amém por qualquer merda que o São Paulo faz, independente se essa merda gera 3 pontos ou não. E o Barolo tá coberto de razão. Aquele jogo contra o Mirassol foi asqueroso. 1-0, chorado. Um chute no gol que por sorte foi o chute que deu a vitória para o São Paulo. E aí, se você não diz amém, se você não comemora essa vitória da forma que foi, você não é São Paulino de verdade, ou você é menos São Paulino do que o cara que diz amém para qualquer merda que o São Paulo faz. Então, é basicamente isso aí, né, o que aconteceu essa semana a respeito da polêmica que rolou, né, entre o torcedor São Paulino e o Barolo, e aí a repostagem do Baby nos stories. E o que eu tenho a dizer é que o Barolo ele tá certo pra caralho, mano, pra caralho. Não dá pra dizer amém, qualquer merda de vitória que o São Paulo consegue aí, qualquer, pô, nossa, 3 pontos, obrigação contra Mirassol, e tem que jogar melhor. Aí você pega o Bahia. O São Paulo fez um jogo decente, tá? Não foi um jogo horrível, não. O São Paulo fez até que um bom jogo contra a equipe do Bahia. Acho que o São Paulo, ele... Eu não tenho críticas a fazer em relação a esse jogo, nem ao Roger em si. Eu acho que não foi culpa do Roger. A gente já vai entrar nesse assunto aqui, a respeito de culpado. Eu acho que o Roger não teve culpa do Bahia ter empatado no final. O São Paulo, ele fez um jogo decente, um jogo melhor do que contra a equipe do Mirassol. Eu não vou criticar a atuação do São Paulo, mas sabe o que é foda? É que se você critica o goleiro, vai aparecer alguém pra te desmerecer, pra falar que você é menos São Paulino do que X, do que Y, pra falar que não, mas o Rafael ele salvou em 2023. Pô, parabéns, cara, com certeza. O Rafael ele foi importante pro São Paulo em 2023, ele foi importante pro São Paulo em vários momentos. Depois da aposentadoria do Rogério Ceni, o Rafael ele foi o melhor goleiro que o São Paulo teve, até porque a régua é baixa. Teve quem? Teve Sidão, teve Denis, teve Volpe, um pior que o outro. O Rafael foi o melhor. Mas tá na hora do São Paulo repensar, cara. Tá na hora do São Paulo mudar isso daí. Já deu pro Rafael. Eu não sei se é o Coronel que tem que ser o goleiro titular do São Paulo. A amostragem ainda é pouca. Ele fez um jogo ali contra o Milionários, foi bem ali no final da partida, ele praticamente não trabalhou, e no final da partida ele teve um lance ali importante, mas ainda é pouco. Não sei se ele vai ser o cara, mas de modo geral já tá na hora de repensar, cara. E aí se você critica o Rafael, como o Barolo faz, de forma correta, ele tá há tempos falando, ó, o Rafael é nota 6, vai aparecer torcedor aí, influencer, enfim, torcedores desmerecendo o Barolo, torcedores falando que o Barolo ele é menos torcedor porque ele tá torcendo
para dar errado, tá torcendo pro Rafael falhar, para ele ter um argumento da crítica ao Rafael. Não, cara, ele só tá falando a verdade. O Barolo é o cara mais consciente que eu já vi falando a respeito do São Paulo. Queria eu ter a expertise, a consciência que o Barolo tem quando o assunto é São Paulo Futebol Clube, cara. Ele vem falando isso há anos e tá aí. O Rafael, ele teve um auge bacana no São Paulo, mas o que ele fez nessa partida, ele desmoronou. Um jogo decente que o São Paulo teve, uma postura bacana. Eu não vou criticar jogador nenhum aqui, tá? Uma postura legal que o São Paulo teve, uma vitória certa, 3 pontos importantíssimos. Pô, o São Paulo ele tem que se manter ali entre os 4 primeiros, essa parada para a Copa do Mundo. Esse jogo de hoje era fundamental, o São Paulo conseguir 3 pontos. O próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Corinthians lá em Itaquera. Então, se perder, é uma crise absurda. Se perder para o Corinthians domingo que vem, é um vulcão em erupção, cara. Muito por conta do que aconteceu hoje. Claro, se tivesse ganhado hoje, aí chega e perde pro Corinthians semana que vem, já seria um vulcão em erupção da mesma forma que chega, né? Não dá pra ficar perdendo pra esses caras sempre. Chegando lá em Itaquera é incrível como o São Paulo gosta de perder jogo pros caras. Mas, você tem que, no mínimo, ganhar um jogo nos seus domínios. Vencendo por 2-1 até o último lance, no mínimo, é manter a vitória, cara. É no mínimo. Então, querendo ou não, você leva essa carga pro próximo jogo. Tipo, os caras empataram, deixei empatar no último lance, no último jogo. Você leva isso para a próxima partida e o São Paulo vai com esse peso pro jogo contra o Corinthians, cara. Foi inaceitável o que aconteceu nesse jogo. Pô, não dá. Uma bola simples ali que o Rafael poderia muito bem. Se não dá para você segurar ali no alto, espalma para trás, faz qualquer merda, cara. Dá um soco na bola, sei lá, mano. Enfim, mas não dá um toquezinho. Ele deu um toquezinho de vôlei pro cara fazer o gol. Foi assim, inaceitável, mano. Inaceitável. São Paulo empata, um empate com um sabor de derrota. E assim, embora o Roger não tenha culpa do que aconteceu, pra mim esse jogo aí, o Roger foi o menor dos culpados, tá? Eu acho que é até sacanagem chegar aqui e ficar criticando o cara. Só que como ele já chegou demitido, ele já chegou com uma responsabilidade que, assim, difícil reverter. Acaba aumentando o peso, né? Acaba aumentando o peso, cara. Pra semana que vem, pra agora, meio de semana, né? Quarta ou quinta, enfim, o São Paulo vai enfrentar o Juventude. Já é uma puta de uma responsabilidade, já tem obrigação de passar do Juventude num jogo que era pro São Paulo ir tranquilo. Era um jogo pro São Paulo ir com time reserva, pô. Era pra ter feito 3, 4 no jogo de ida. E pro time ir com time reserva já garantido na próxima fase da Copa do Brasil. Não conseguiu, vai ter que ir com time titular, vai ter que ir com seriedade máxima para esse jogo contra o Juventude, garantir a classificação, que é obrigação para o São Paulo, e ainda no final de semana tem jogo contra o Corinthians e tem que fazer uma partida decente, cara. Tem que fazer uma partida para ganhar. Para ganhar. Se empatar, tem que ser um jogo ali, um empate, mas com postura de time que buscou a vitória. Não aquele empate que se recuou o tempo todo, se defendeu. Cara, semana pesadíssima para o São Paulo. Então, assim, essa semana se tornou mais pesada ainda graças à falha do Rafael, que tem que ser criticado. E aí vai aparecer torcedor que, se criticar o Rafael, nossa, a gente deve gratidão eterna pro Rafael. Deve um caramba, deve um caramba. Os caras se mataram ali, os caras tiveram uma postura bacana. Um jogador a menos, né? O São Paulo tendo que lidar com adversidade durante a partida, não faltou empenho, não faltou vontade, não vou ficar aqui criticando jogadores de linha. E aí o goleiro vai lá e entrega o gol de empate pros caras. Mano, no cu, de verdade, né? Imperdoável, imperdoável, cara. Foi pra matar o torcedor. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, rapaziada. Tamo junto, um abraço a todos.